Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite aos que já chegaram aí, Yuri, Caio, Davi, Heitor, Liana, todos que estão chegando. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estão chegando aí na nossa reta final do nosso curso. As avaliações, os trabalhos, de um modo geral, foram bons. Já dei uma devolutiva aí do que aconteceu. E tudo certo, tudo beleza, tudo caminhando bem aí para a nossa finalização do semestre. A gente vai começar aí a apostila 12, paramos aí na apostila 12, e a gente está falando de adimplemento das obrigações, né? Adimplemento e extinção das obrigações, e a gente começa hoje abordando justamente na apostila 12, que eu já passei para vocês, né, na aula passada, e na sequência do Código Civil a gente vai estudar a imputação do pagamento. Imputação do pagamento. Para a gente visualizar melhor, a gente tem para ver imputação do pagamento, da ação em pagamento, depois novação, compensação, confusão e perdão das dívidas ou remissão das dívidas. E aí, só resta os temas que foram destinados aos trabalhos, né? Que é o adimplemento das obrigações à mora e também perdas e danos que vocês estão aí fera depois de terem feito os trabalhos. Então, meus amigos, dando continuidade aí, imputação do pagamento. O que vem a ser imputação do pagamento que o Código Civil trata a partir do artigo 352 até o 355? Imputação quer dizer escolha, né? Escolha. Imputação é uma indicação, uma escolha de qual dívida está sendo paga. Pode acontecer de um devedor e um credor, o mesmo devedor e o credor, terem entre si mais de uma dívida, mais de um débito. A existência de mais de um débito. E no momento em que é feito o pagamento, algum pagamento é feito, deve ser feita a indicação de qual daquelas dívidas está sendo paga. Então, a imputação do pagamento nada mais é do que essa indicação, essa escolha de qual dívida está sendo paga, na hipótese de haver identidade de devedor e credor, existência de dois ou mais débitos da mesma natureza e dívidas líquidas e vencidas. Dívidas líquidas e vencidas são aquelas dívidas que já são exigíveis, né? Obviamente, para poder fazer uma escolha do pagamento, a escolha do pagamento vai ser entre aquelas dívidas que já estão vencidas e já se sabe exatamente o valor, são dívidas líquidas e vencidas. Então, a imputação do pagamento que o código traz, deixa eu mostrar aqui para vocês, a partir do artigo 355, ou 352, perdão, imputação do pagamento está aí, Código Civil da imputação do pagamento, a partir do artigo 352, na verdade são normas dispositivas. Como a grande maioria das normas que a gente está estudando aqui esse semestre. O que são normas dispositivas? São caminhos normativos que o legislador traz na ausência de uma escolha prévia no próprio negócio jurídico, né? As partes podem estipular de modo contrário, mas se as partes não tiverem feito isso, vai incidir a regra prevista aqui nessa parte da teoria geral. E essa regra da imputação do pagamento é uma regra, assim, dispositiva. Diz o artigo 352 do Código Civil. A pessoa, né, o devedor, obrigado por dois ou mais débitos de mesma natureza a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então, a gente acabou de ler aqui aqueles requisitos que a gente viu agora na apostila da imputação do pagamento. Mesmo devedor, mesmo credor, a dívida já líquida e vencida, e
a existência de mais de um débito da mesma natureza. Quando nós estamos nessa situação, o devedor, ele tem a preferência, pelo que está no Código Civil, de escolher, olha, eu estou pagando aqui essa dívida. Ele indica. Se ele não fizer, aí a escolha caberá ao credor, também poderá, as partes poderão determinar que a escolha seja feita pelo credor de antemão, porque, como eu falei para vocês, é uma norma de natureza dispositiva. Então, as partes podem dispor de modo contrário, dizer que a escolha vai caber ao credor, por exemplo, havendo silêncio do devedor. Mas a regra geral é, lembre-se do happy face do devedor. Normalmente é o devedor quem tem a prerrogativa de fazer a escolha. E aqui a gente está seguindo essa regra. É o devedor que cabe fazer a escolha da imputação do pagamento. E o devedor não fez essa escolha. O que acontece? Artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo, ou seja, má-fé, né? Havendo má-fé do credor. Mas o devedor não fez a escolha, aí passa ao credor essa possibilidade de fazer a chamada imputação do pagamento. E como regra geral também do direito obrigacional, se em um valor a ser pago também envolver juros, multa, enfim, qualquer encargo, o que se entende é que primeiro está se pagando juros, primeiro está se pagando o encargo, primeiro está se pagando a multa, para depois estar se pagando o principal, o capital principal. É o que diz o artigo 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros. É os juros que está sendo quitado primeiro. A regra é essa. E depois o capital principal, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Então, o que se subentende, havendo um pagamento, é que primeiro está se pagando os juros vencidos e depois o capital, né? Então, é o que ocorre, por exemplo, enfim, sistema financeiro de habitação, a pessoa pegou um empréstimo para pagamento da casa própria, né? Chamado mútuo federatício. Havendo uma dívida, essa pessoa, se ela fizer um pagamento, esse pagamento primeiro vai servir para a quitação dos juros. Depois, sobrando o dinheiro, né, vai se utilizando para a amortização do principal. Inclusive, eu deixei na apostila, deixa eu mostrar para vocês, um RESP, um recurso especial do STJ nesse sentido aí, ó, RESP 1095852, recurso especial do STJ, nesse sentido, que havendo um pagamento, né, em relação a contratos celebrados pelo sistema financeiro de habitação, primeiro se entende que está se pagando os juros, depois o montante principal. Beleza? Também é consequência dessa imputação do pagamento a regra de que as dívidas mais antigas têm preferência em relação às mais novas. Então, a pessoa, por exemplo, comprou uma moto financiada. Ela está devendo a 12ª, 13ª e 14ª prestação. E essa pessoa fez um pagamento equivalente a 2 prestações. Quais são as prestações que estão sendo pagas de acordo com o Código Civil? A 12ª e a 13ª, as mais antigas. As mais antigas. Até porque, vocês podem lembrar, nós temos a regra de que o pagamento da última subentende-se que houve o pagamento das anteriores. Então, em coerência a essa regra, o pagamento ele é sempre feito assim, das dívidas das parcelas mais antigas para as parcelas mais novas. E caso todas as
dívidas existentes sejam líquidas vencidas ao mesmo tempo, a escolha, a imputação vai ser feita pela dívida mais onerosa, pelaquela dívida que envolve uma onerosidade na prestação maior. E aí, onerosidade é em sentido amplo, né? Pode ser a dívida mais cara, pode ser a dívida, se a dívida, por exemplo, se forem duas dívidas envolvendo a obrigação de fazer, qual é a obrigação de fazer mais complexa? Primeiro vai ser realizada essa. A mais onerosa é a que despenderá, né, mais trabalho do devedor. Então, está aí, imputação do pagamento nada mais é do que isso, a compreensão da regra da escolha do que é que está sendo pago, havendo o pagamento de obrigações distintas, de mesmo credor e devedor, e líquidas e dívidas líquidas e vencidas. Beleza? Isso aí é a imputação do pagamento que está no nosso código, no artigo 352 a 355. Na sequência, meus amigos, nós temos a chamada dação em pagamento. Dação em pagamento. O que vem a ser a dação em pagamento? A dação em pagamento é uma espécie de pagamento indireto. Como assim? Dação em pagamento acontece quando as partes acordam em substituir o objeto principal da obrigação por outro. Por outro. Alguém tem que entregar uma bicicleta em determinado prazo e, no prazo ajustado às partes, o devedor ele não entrega a bicicleta, mas ele assume o compromisso de, ao invés de entregar a bicicleta, entregar, enfim, um computador, um celular, faz a substituição do objeto a ser pago, né? Substituição do objeto obrigacional. A dação em pagamento está aí no Código Civil, a partir do artigo 356 até o 359, e no texto legislativo o conceito está de dação de pagamento, que é quando o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida. Se houver essa substituição do objeto principal, nós estamos diante, tecnicamente falando, do que a gente chama em direito de dação em pagamento. Dação é quando alguém, ao invés de pagar o que devia, na forma com que devia, entra em acordo com o credor para pagar um objeto diferente, para quitar sua obrigação com um objeto diferente. Beleza? E quais são os requisitos da dação em pagamento? Os requisitos da dação em pagamento são: tem que ter primeiro uma obrigação previamente firmada, né? Depois um acordo posterior envolvendo a substituição daquela obrigação original por outra e, por fim, a entrega de uma coisa ou prestação distinta daquela original. E, em direito obrigacional, a dação em pagamento ela é amplamente aceita, amplamente aceita. Regra geral, ela é amplamente aceita. O que precisa só é que o novo objeto a ser entregue, ele seja um objeto que atenda aos requisitos do artigo 104 do Código Civil. O que diz o artigo 104 do Código Civil em relação ao objeto dos negócios jurídicos? Ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Então, eu posso trocar um objeto obrigacional por outro, desde que este outro seja um objeto lícito, possível e determinado. Então, eu posso trocar a obrigação de dar um móvel por um imóvel. Eu posso trocar uma obrigação de fazer por uma obrigação de não fazer por uma abstenção. Eu posso trocar um valor que eu tinha que pagar por um serviço que eu venha a prestar. Então, é ampla a possibilidade da chamada dação em pagamento, é amplamente aceita a dação em pagamento no nosso sistema, né? No nosso ordenamento. E aí, a natureza jurídica do novo objeto que foi colocado em substituição é que vai dizer quais são as regras obrigacionais que devem gerir
aquele adimplemento. Por exemplo, alguém tinha a obrigação de prestar um serviço. E aí, no momento de prestar o serviço, a pessoa acerta com o credor que, ao invés de prestar o serviço, ela vai entregar um bem. Se a coisa a ser dada em pagamento, se a prestação a ser dada em pagamento, ela se transformou em obrigação de dar uma coisa, as normas que vão valer para esse tipo de obrigação são as normas relativas à compra e venda, porque passa a ser como se fosse um contrato de compra e venda, né? Então, quando a gente estudar compra e venda, vocês vão ver que o contrato de compra e venda, ele envolve uma série de regras, uma série de garantias que o vendedor deve dar para o comprador, né? Tem uma série de obrigações do vendedor e do comprador. E quando há uma dação em pagamento envolvendo a troca de um serviço, por exemplo, por uma coisa, diz o artigo 357 do Código Civil, 357 do Código Civil, se determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Então, dado uma coisa em dação em pagamento, é como se tivesse havendo uma compra e venda. Uma compra e venda. E aí, todas as regras da compra e venda, por exemplo, garantia contra vícios redibitórios. O que são vícios redibitórios? São defeitos ocultos. Quando a gente adquire algo, a gente compra um celular novo, a gente compra uma casa nova, a gente compra, enfim, um terreno, a gente compra. Toda vez que a gente realiza uma compra e venda, na verdade, toda vez que a gente realiza um contrato oneroso, né, comutativo, aquela coisa que está sendo adquirida pela compra e venda, o alienante, aquele que está vendendo, tem um dever de dar uma garantia prevista em lei. Garantia assegurando de que, por um determinado período, pelo menos, a pessoa que comprou o bem vai poder usar dele, vai poder usufruir daquele bem, de acordo com as expectativas que ela tinha, né? Então, por exemplo, você compra um carro, você tem a expectativa de que aquele carro rode, né? Bem, seja dirigível, funcione por um período, pelo menos. E o Código Civil, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor também trazem regras de garantia contra eventuais vícios existentes. Então, se houver uma dação em pagamento e o serviço for transformado em uma entrega de um bem, é como se estivesse acontecendo uma compra e venda. E aí todas essas regras de garantia vão incidir. Atenção, viu, meus amigos? Só uma observaçãozinha. Eu estou falando aqui em vícios debitórios. Não confundam garantia legal com garantia contratual. Quando a gente está adquirindo algo, nós temos uma garantia legal, sempre teremos essa garantia legal, se o contrato for oneroso, né? Se a gente pagar por aquilo, a gente tem essa garantia prevista na lei, e aí o prazo vai variar, né? Vocês vão estudar isso lá em contrato, vocês vão ver que o Código Civil traz alguns prazos, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, traz outros prazos, mas, enfim, sempre tem um prazo de garantia que vai ser maior ou menor, a depender da natureza do bem, sempre tem esse prazo que o alienante, que o vendedor tem que dar de garantia. Mas ao lado dessa garantia legal, que é a garantia prevista em lei, que é a garantia que não é necessário as partes acordarem, já está prevista em lei, nós podemos ter também o que a gente chama de garantia contratual. Garantia contratual é aquela que, por liberalidade, aquele que está vendendo um bem, ele para melhorar suas vendas, para, enfim, tornar aquele produto mais atrativo, ele oferece uma garantia extra, uma garantia a mais. Essa é a chamada garantia contratual, beleza? Então, não confunda, nós temos a garantia prevista na legislação, essa sempre existe, independentemente da vontade das partes, e também podemos ter uma garantia acordada entre os contratantes, beleza? Então, são duas coisas distintas,
E estes prazos de garantia, eles se somam. Se somam. Então, por exemplo, o Código Civil diz que, em relação a bens imóveis, há uma garantia contra vícios ocultos de 1 ano. 1 ano é a garantia prevista na lei. O vendedor ele pode dar a garantia de mais 1 ano, tranquilamente, com a garantia contratual. Então, no final das contas, a garantia total, geral, que essa pessoa tem, quando está comprando esse bem, será de 2 anos. 1 ano da garantia legal, mais 1 ano da garantia contratual. Tem muita coisa, muita gente que nem sabe disso. Então, por exemplo, você compra um iPhone, né, um celular. A Apple dá para você, dá para os clientes, 1 ano de garantia. 1 ano de garantia. Essa garantia que a Apple dá é uma garantia contratual. No Código de Defesa do Consumidor, tem uma garantia também prevista, que é de 90 dias, né? A garantia prevista no CDC não leva em consideração se o bem é móvel ou imóvel, como é lá no Código Civil. Leva em consideração se o bem é durável ou não durável. E para os bens duráveis, como é o caso de um celular, o Código de Defesa do Consumidor dá 90 dias. Então, na verdade, se você compra um celular, um iPhone, um celular da Apple, e a Apple que dá uma garantia de 1 ano, na verdade, você tem a garantia de 1 ano e 90 dias. Muita gente não sabe disso, e muitas vezes, esses aparelhos que a gente compra, ele começa a dar defeito justamente após 1 ano, né? Impressionante como coincidem as datas, né, dessa... Porque justamente os fabricantes, eles dão essas garantias porque eles sabem quando é que até quando aquele produto vai durar, né? Então ele faz o cálculo e dá ali, ó, esse produto aqui começa a dar problema com 8, 10 meses, então eu vou dar garantia de 6 meses. Eles fazem isso normalmente. Então, muita gente não sabe que essas garantias se somam. Então, uma dica aí importante, diga. Luciano, boa noite, professor. Mas muitas vezes no termo de garantia que a gente acaba não lendo, Sim, a garantia acaba sendo de 9 meses, né? isso. Os 90 é oficial e mais 9 para completar 1 ano. Isso. Muitos fabricantes fazem isso. Isso aí já é fabricante que já tomou porrada na justiça, já aprendeu, e aí ele já modificou o termo contratual dele, porque ele quer dar uma garantia final de 1 ano, aí ele acaba colocando no termo contratual 9 meses. Aí, beleza. Só que esse fabricante, ele não pode, por exemplo, fazer propaganda de que ele dá garantia de 1 ano. Muitas vezes eu já vi isso acontecer. O fabricante do produto fala qual é a garantia? Eu dou 1 ano de garantia. É o quê? É a publicidade dele, é 1 ano. Quando você vai ver no termo de garantia, na verdade tem só 9 meses. E o que ele quis dizer é que seria 9 meses de garantia contratual, mais os 90 dias do CDC de garantia legal, e aí formava 1 ano. Só que se ele fizer isso, se ele fizer publicidade de garantia de 1 ano, ele tem que dar garantia de 1 ano contratual, sob pena de estar violando, né, os princípios da boa-fé objetiva, princípio de função social, princípio especialmente boa-fé, que é o dever de probidade, o dever de informação, ele tem que informar corretamente. E é verdade, isso acontece. Muitas vezes, a garantia que o fabricante dá, ele desconta este prazo, bota lá no termo o prazo de garantia contratual descontado, mas ele divulga a garantia total. E essa garantia total, se ele estiver divulgando como uma garantia contratual, ele tem que dar essa garantia contratual. Pode brigar na justiça que você ganha, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, já ganhei, inclusive, um iPhone assim, eu, pessoalmente. Deu problema com 1 ano e 20 dias o meu celular. E aí eu fui na loja, né? Era aí no Shopping Salvador, a loja da Apple. Falei, olha, deu problema aqui. Aí a menina falou, oh, que pena. Acabou de passar 1 ano. E aí não tem mais garantia. O senhor vai ter que contratar na assistência, fazer um orçamento e tal.
Eu falei, não. É 1 ano e quanto? 1 ano e 20 dias eu estou no prazo ainda, porque as garantias se somam. Aí lá, não, não é, não é, e pronto. Aí pedi para ela pegar o Código de Defesa do Consumidor, ela pegou, botei ela para ler o dispositivo, né, artigo 50 ou 51, salvo engano, que diz que os prazos se somam. E no termo de garantia, à época, eu não sei como é hoje no iPhone, mas à época era 1 ano mesmo, a garantia contratual. Então, na verdade, era 1 ano mais vamos ver aqui, 1 ano mais os 90 dias. Código de Defesa do Consumidor, CDC, artigo, ó, artigo 50, Código de Defesa do Consumidor. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante por termo escrito. Então, ela é complementar. No Código Civil, isso aqui está, ó, no artigo, salvo engano, 445, não, 446. Não correrão os prazos no artigo antecedente. Aqui está falando dos prazos, né, de garantia legal em relação a contratos de um modo geral, na constância de cláusula de garantia. Então, o que que o código está dizendo aqui, ó? Não corre o prazo de garantia legal havendo garantia contratual. Então, os dispositivos que fundamentam essa soma dos prazos são o artigo 446 do Código Civil e, no CDC, o artigo 50. Uma dica importante, né? Por que importante? Porque, como eu falei para vocês, os produtos, na verdade, que a gente compra, a grande maioria, ele tem o que a gente chama de obsolescência programada, né? Obsolescência programada é o seguinte, o fabricante ele sabe quando vai começar a dar defeito. Até porque esses defeitos são, de algum modo, desejados, né, pelos fabricantes. Esses defeitos são desejados pelo fabricante. Porque não se engane, não. Concessionária de carro, por exemplo, talvez faça mais dinheiro com assistência do que com venda de automóvel. Aquele serviço de estar consertando o carro, aquilo talvez seja mais lucrativo do que a própria venda do carro. Não sei se vocês sabem, mas quando se inventou essas lâmpadas que a gente usa aí, fluorescente, não essas de LED, aquelas primeiras, né, com aquele filamento lá. O filamento era feito de uma substância que não queimava nunca. As lâmpadas não queimavam. Ficava aí anos. Os fabricantes logo perceberam que essa não era uma boa ideia, né? E aí trocaram o material para uma lâmpada que, com o tempo, ela queima. Porque o interesse do fabricante é que aquele cliente venha, de quando em vez, adquirir novamente aquele produto. Então, os fabricantes eles sabem dessa obsolescência dos produtos e, com base nisso, que eles dão essa garantia. Beleza? Então, tá aí uma dica importante para vocês em relação à soma desses prazos de garantia. Opa, deixa eu voltar aqui para a nossa dação em pagamento. Então, dação em pagamento é isso. Se for entregue uma coisa, essa coisa vai ser regida pelas regras de compra e venda. Beleza? Então, por exemplo, eu entrego uma coisa em dação em pagamento. E depois eu entrego um carro em dação em pagamento. E depois de um tempo, a pessoa que eu entreguei, ela recebe a visita de um oficial de justiça na casa dela, dizendo, olha, esse carro que Marcelo lhe entregou aí, em cumprimento de uma obrigação que ele assumiu com você, eu vou ter que levar esse carro. Porque esse carro ele foi objeto de penhora em um processo judicial. Marcelo devia a uma outra pessoa. Esse carro foi indicado em penhora há 1 ano atrás. Esse bem foi penhorado. Ele não fez o pagamento no processo lá. E agora o juiz determinou que esse bem fosse vendido. Eu vou ter que levar esse carro, eu, oficial de justiça, vou ter que levar esse carro que Marcelo lhe deu como pagamento de uma obrigação. O
que foi que aconteceu neste momento que alguém é excluído da posse de um bem por força de uma decisão judicial? Neste caso, aconteceu o que a gente chama de evicção. Evicção é quando alguém é excluído da posse de um bem por força de uma decisão judicial. Se você adquire onerosamente um bem e depois de um tempo esse bem lhe é retirado por força de uma decisão judicial, você pode se voltar a quem lhe vendeu esse bem e exigir uma garantia contra a evicção. Evicção é justamente evicto. A gente chama evicção, esse vício, né? Porque vem da palavra evicto. Evicto quer dizer excluído. Se alguém é excluído da posse de um bem por força de uma sentença judicial, essa pessoa tem uma garantia contra a evicção. Por isso que o código diz, ó, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. A evicção é uma garantia que todo mundo que aliena um bem onerosamente tem que dar. Você tem que dar uma garantia. Que garantia é de que aquela pessoa vai poder usar o bem por um período, né? Sem se ver privado daquele bem por força de uma decisão judicial. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa, no nosso exemplo, eu, Marcelo, em dação e pagamento, eu devia a uma pessoa um terreno no valor de 50 mil. Em determinado momento, na hora de fazer o pagamento, eu acertei com essa pessoa que, ao invés de dar um terreno, eu iria substituir por um carro. O que eu estou fazendo aí? Uma dação em pagamento, trocando um objeto da obrigação por outro. O credor aceita. Não, tudo bem, o carro eu tenho interesse, até eu estava querendo um carro nesse modelo aí, eu aceito o carro. 6 meses depois, essa pessoa a qual eu entreguei um carro em dação em pagamento, ela foi excluída da posse do carro por força de uma sentença judicial. Aconteceu o que aí? Aconteceu uma evicção. O que diz o Código Civil em relação à evicção de uma coisa recebida em dação em pagamento? Ele diz o seguinte: acontecendo a evicção, artigo 359, 359, acontecendo a evicção, ou seja, se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, se ele for excluído da posse do automóvel, no nosso exemplo, né, reestabelecer a obrigação primitiva, ou seja, volta Marcelo a dever o imóvel, o terreno que ele tinha prometido, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvado direitos de terceiros. Então, se em uma dação em pagamento o objeto novo for retirado da posse do credor por força de uma sentença judicial, ou seja, se acontecer a evicção, restaura-se a obrigação primitiva. Restaura-se a obrigação primitiva por força do artigo 359. Então, aquela quitação que havia sido dada, porque a dação em pagamento, ela faz com que haja a quitação da obrigação anterior, né? Da obrigação extinta. Aquela quitação, ela fica sem efeito, como diz aqui o artigo 359, e aí volta a vigorar, volta a valer a obrigação primitiva, a primeira obrigação. Beleza? Isso aí é um dispositivo que prestigia a boa-fé, né? Prestigia a boa-fé das partes. Beleza? Ok. É isso aí. E ainda sobre dação em pagamento, só para finalizar, artigo 358, se a coisa dada em pagamento for um título de crédito, um cheque, uma duplicata e tal. Esta dação em pagamento, né, a transferência importará em uma seção de crédito, como diz o artigo 358, né? A transferência importará em uma seção de crédito, como se fosse uma transferência de crédito, seção de crédito. Uma norma bem intuitiva, norma bem daqueles momentos em que o código diz o óbvio, né?
Beleza? Na sequência, meus amigos, dando continuidade, nós passamos a ver a regra de implemento chamada de novação. Novação. Qual é a diferença da dação em pagamento para uma novação? Na dação em pagamento, há uma mudança do objeto, né? Troca-se o objeto. Já na nova ação, que está estabelecida no Código Civil entre os artigos 360 e 367, na nova ação, há uma substituição da obrigação como um todo por uma nova. Isso aqui também é chamado de sucedâneo de pagamento ou pagamento indireto. Na novação, a obrigação primitiva ela é extinta com todos os seus acessórios e garantia, né? A chamada novação total. Novação total, surge uma nova obrigação com a extinção de todos os acessórios e garantias. Agora, as partes podem estipular que seja estipulada uma nova obrigação, mas com a manutenção das garantias anteriores, por exemplo, e aí a gente vai estar diante de uma novação parcial. Então, o que vem a ser quais são os requisitos da novação? Os pressupostos da novação. Novação pressupõe a existência de uma obrigação anterior, a existência de uma nova obrigação e a intenção de criar uma nova forma de adimplemento, uma nova forma de cumprimento daquela obrigação. Beleza? Está aqui, ó, a novação no nosso Código Civil. No artigo 360. Dá-se a novação, 2 pontos. Quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Quando o novo devedor sucede ao antigo, olha aí, ficando este quite com o credor. E também haverá novação quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Beleza? Então, tá aí a novação. Na apostila, a gente traz exemplo de uma novação tácita, por exemplo, na hipótese em que o credor, ao receber um novo título de crédito, um cheque, destrói o título de crédito anterior, que era uma duplicata, sem assinar expressamente um novo termo. Está aí uma espécie de inovação tácita, né? Uma espécie de inovação tácita. Se não houver um animus donandi, ou seja, a intenção de inovar, a segunda obrigação contraída apenas confirmará a primeira. As obrigações nulas ou extintas não podem ser validadas pela novação. Então, a novação tem uma distinção, né, do que a gente viu até aqui, que é o seguinte, que uma vez aceita a novação, se a obrigação nova não for cumprida, a anterior não é restaurada. A anterior não é restaurada. A anterior, qual é a alternativa? A alternativa vai ser perdas e danos, né? Para o credor. Beleza? A alternativa passa a ser o caso de perdas e danos. E aí o Código Civil, tratando da novação, diz que 362, a novação por substituição do devedor, ou seja, a novação subjetiva, acontecendo a troca do devedor, pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. Então, a novação por substituição do devedor pode ser feita independentemente do consentimento
do devedor. Isso é o que está disposto aí no artigo 362 do Código Civil. Então, o que que como é que a gente chama isso? A gente chama isso de nova ação subjetiva passiva. A nova ação subjetiva passiva é o que está aí no artigo 362. 362. Acontece, por exemplo, quando um terceiro assume a dívida do devedor originário através de uma nova ação. Aí a gente tem o que a doutrina chama de nova ação subjetiva passiva, está aqui na apostila. Quando um terceiro assume a dívida do devedor originário, através de uma nova ação, temos o que a doutrina chama de nova ação subjetiva passiva. A nova ação subjetiva passiva pode acontecer, ó, independentemente do consentimento do devedor originário, desde que o credor concorde com a mudança. Quem tem que concordar é o credor. O credor que tem que concordar. Então, João deve para Maria. Maria pode permitir que, ao invés de João, vamos imaginar que Pedro, por algum motivo, ele é interessado, quer pagar a dívida de João. Maria, independentemente do conceito, do consentimento de João, pode aceitar a substituição do devedor originário. Vai haver aí o que a gente chama de novação subjetiva passiva. Tem algumas expressões, meus amigos, que a doutrina utiliza e que às vezes a gente vê isso cobrado em prova. Nesse exemplo mesmo que eu estou dando, o que é que aconteceu? Qual é o termo que a doutrina usa para identificar esse tipo de inovação, né? A mudança do devedor, do polo passivo, a gente chama de inovação por expromissão. Expromissão é quando há novação subjetiva passiva, troca de um devedor por outro. Beleza? Havendo expromissão expressa, troca do devedor, normalmente assina o instrumento obrigacional somente o novo devedor. Pedro assume, ó, eu agora passo a ser o devedor no lugar de João. E o credor assinam o devedor novo e o credor sem a participação do devedor antigo. Beleza? Agora, quando há o consentimento, na novação passiva em que há o consentimento do devedor originário, a gente, ao invés de chamar de expromissão, chamamos de novação subjetiva passiva por delegação. Delegação é quando o devedor originário é consultado, e expromissão, a gente usa esse termo quando o devedor originário ele não é consultado. Beleza? Não é consultado. Professor, eu me lembro da gente ter visto aqui algo parecido com isso, né? A assunção de dívida. A gente não viu isso, a gente viu a assunção de dívida. E qual é a diferença da assunção de dívida, então, para uma nova ação passiva? A diferença é o seguinte: na assunção de dívida que a gente viu anteriormente, se algo acontecer que não seja feito o adimplemento da obrigação na assunção da dívida, por exemplo, foi anulada, né, a nova dívida, foi anulada a substituição do devedor, vai se restaurar a dívida em relação ao antigo devedor. Na assunção de dívida, se o novo devedor não vier a pagar, o devedor antigo volta a figurar no polo passivo da relação obrigacional. Já na nova ação, como há uma substituição de fato da obrigação, na nova ação subjetiva, havendo substituição do devedor por conta de uma nova ação, a insolvência do novo devedor não, ó, essa é a diferença, não confere ao credor direito de regresso em relação ao antigo. Então, a nova ação, ela realmente extingue qualquer vínculo com o anterior, com o devedor anterior.
salvo se houver má-fé, né? Salvo se estiver havendo má-fé na substituição. É o que diz o artigo 363. Então, isso é uma pergunta que se faz com muita frequência. Qual a diferença da assunção de dívida para a novação passiva? A diferença é que na assunção de dívida, não havendo pagamento ou havendo anulação, ou a figura anterior do devedor se restaura. A dívida volta a ser como era anteriormente. Já na novação, se não houver o pagamento, né, do novo devedor, não haverá direito de regresso. Não haverá direito de regresso. Por quê? Porque a novação ela tem esse poder de liquidar realmente o cenário obrigacional anterior. Ele é completamente liquidado. Beleza? E, na sequência, o 366 do Código diz que, caso o fiador não tenha tido ciência da novação, vamos imaginar que essa obrigação ela é garantida por um fiador. E esse fiador não teve ciência de que houve uma novação, não avisaram a ele que houve uma novação. Caso o fiador não tenha tido ciência da novação da obrigação principal, ele ficará exonerado da obrigação acessória, ou seja, da obrigação de fiança em relação ao credor. Então, se as partes interessadas em uma novação quiserem manter as garantias, né, as obrigações acessórias, como, por exemplo, a garantia de um fiador, tem que comunicar expressamente a esse fiador. Olha, fiador, a gente vai trocar aqui agora a obrigação antiga por outra, a gente vai trocar agora em inovação o devedor, por exemplo. Você deseja continuar como fiador, ele tem que dar o consentimento, ele tem que ter ciência expressa dessa nova situação obrigacional. Senão ele fica exonerado, ele não tem mais responsabilidade. Beleza? Então, é o que diz o artigo 366 do Código Civil. 366. Importa a exoneração do fiador a novação feita sem o consenso do devedor. Ok? E para finalizar, o código traz aí no 367 a regra de que, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação as obrigações nulas ou extintas. A obrigação já foi declarada nula, a obrigação já foi declarada extinta, ela não pode ser alvo de novação. Ok? Voltando aqui para a apostila, eu deixei aqui ainda um ponto importante aqui. Nos termos do artigo 36, deixa eu tirar isso aqui. Nos termos do artigo 365, ocorrendo a novação entre credor e um dos devedores solidários, vamos imaginar que João é credor de Maria, José e Pedro, e a obrigação de Maria, José e Pedro é solidária. O que isso quer dizer? Quer dizer que João pode exigir o cumprimento total da dívida de qualquer um dos três. Isso é obrigação solidária. Então, ocorrendo a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair nova obrigação subsistirão as preferências e garantias do crédito novado. Os demais devedores solidários ficam exonerados. Então, a novação ela vai operar efeito em relação apenas àquele em que aconteceu, né, a substituição da figura do devedor. E aí, para finalizar, a gente tem observações. No pagamento com subrogação, há apenas uma alteração estrutural da obrigação, surgindo somente um novo credor. Já na novação, o vínculo obrigacional anterior se desfaz completamente com todos os seus acessórios e garantias. Surge na novação, como a gente falou, ó, um novo vínculo. Por isso que, se não for cumprida, a nova obrigação contraída não pode se voltar à anterior. Então, cria-se um novo vínculo obrigacional
completamente independente do primeiro. E na cessão de crédito, se transmite a obrigação, que pode ser onerosa ou não, ao passo que na novação há a extinção da obrigação anterior. Então, o que é mais importante aqui para a gente entender de novação? Quando a gente fala de novação, a gente está falando em extinção total da obrigação que havia antes. Extinção total. A situação não vai voltar para o anterior. Ok? Não vai voltar. Qualquer coisa que venha acontecer posteriormente vai se resolver em perdas e danos em relação à nova situação que foi criada. A novação, ela extingue totalmente a obrigação. Diferentemente do que a gente tinha estudado até então, né? Naquelas substituições de credor e devedor. Beleza? Essa aí foi a nossa apostila. Nossa apostila 12. E a gente passa agora a analisar a compensação. Compensação como forma... Opa, cadê a apostila 13, meu Deus? Aqui. A compensação como forma de adimplemento e extinção de obrigações. Vamos lá? Compensação. Está aí na tela, apostila 13, compensação. Também é possível extinguir a obrigação por esse mecanismo aqui, compensação. O que é a compensação? A compensação é quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor. Então, eu devo 10 mil a Yuri, por força de uma obrigação contraída, e ele me deve 10 mil por força de outra obrigação contraída comigo. Mesmo devedor e mesmo credor, só que de polo invertido, né? O que a gente pode fazer? A gente pode compensar essa dívida. Eu sou credor dele de 10 mil, ele é credor também de 10 mil por conta de outra dívida, e a gente pode chegar a um acordo, olha, vamos compensar nossas dívidas? Já que você me deve 10 mil por conta de determinado contrato, para determinada situação jurídica, e eu te devo 10 mil, vamos compensar essas dívidas. Então, compensação é quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras de obrigações. Essas obrigações podem ser extintas pela compensação. Então, compensação é nada mais, nada menos do que adimplir as obrigações sem haver o pagamento direto. O que há é a compensação recíproca. Ou a compensação é uma forma de pagamento indireto. Se chama de pagamento indireto porque não há, né, a quitação exatamente do que deveria ser dado, mas sim a compensação. Vamos imaginar que, enfim, Iori me deve um celular avaliado em 5 mil e eu uma prancha de surf também avaliada em 5 mil. A gente pode fazer a compensação. E se as dívidas forem de valores diferentes, professor, é possível? Sim, é possível também haver a compensação. E aí vai sobrar um saldo, né? Uma torna, um saldo, um crédito. Então, está aí na apostila. Exemplo, X deve 5 mil a Y e Y deve 3 mil a X. Então, é possível compensar no valor de 3 mil, né? No montante de 3 mil. Então, pode haver a compensação. E vai sobrar ainda um crédito para Y, no exemplo aqui, né? Que é quem tinha um crédito maior, do valor de 2 mil. Valor de 2 mil. Então, compensação é algo bem tranquilo da gente entender. Liana falando aqui, professor, dá uma palavrinha no término. Beleza, tranquilo, Liana. Ok. Onde é que está a compensação no Código Civil? Está aqui na tela.
compensação, está aí, a partir do artigo 368, nós temos a compensação. 368 traz o conceito da compensação, né? Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas podem extinguir as obrigações até o valor em que essas obrigações se compensam. A compensação, ela pode ser feita, e aqui os requisitos da compensação, no artigo 369, a compensação deve ser feita entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, ou seja, entre coisas substituíveis por outra de mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso é o conceito de fungibilidade, né? Coisas fungíveis, bens substituíveis entre si. Então, quais são os requisitos da compensação? A existência de dívidas líquidas, né? Dívidas certas, dívidas que já podem ser cobradas, ou seja, dívidas vencidas, e que as coisas a serem compensadas sejam objetos fungíveis entre si. Beleza? Fungíveis. Toda coisa fungível pode ser objeto de compensação? Não. Se houver uma proibição contratual de haver compensação, por exemplo, não poderá ser feita a compensação. Beleza? Se houver uma determinação contratual em sentido diverso, não é possível haver a compensação. Na sequência da apostila, a gente aborda na compensação a situação do fiador. Como é que fica o fiador? O fiador é aquela pessoa, né, que tem a responsabilidade de pagar uma dívida caso ela não tenha sido espontaneamente paga pelo devedor principal. Entretanto, o artigo 371 afirma que o fiador poderá compensar o crédito do afiançado contra o credor do afiançado. Vamos lá, por exemplo, para a gente compreender. Imaginemos que A tem um crédito de R$1.000 com B. Então, A é credor de B em R$1.000. E C é garantidor dessa dívida. Ele é o fiador. Essa dívida de B foi afiançada por C. Olha, se B não pagar, C assume. Sendo C executado por A no valor de R$1.000, o credor, ele executa o fiador no valor de R$1.000, poderá ser postulada a compensação do valor que A deve a B, o valor de R$1.000, né? Autorizado que está pelo artigo 371. Vamos ler o artigo 371 para a gente compreender do que nós estávamos falando. O devedor somente poderá compensar com o credor o que este lhe dever, claro, óbvio, né? Mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Foi o que nós trouxemos aqui no nosso exemplo, que está aí na apostila. Voltando aqui para ela, que está aqui na apostila. Beleza? Na sequência, o artigo 372 afirma que os prazos de favor, né, os prazos concedidos em liberalidade, embora eles consagrados pelo costume, pelo uso geral, eles não atrapalham, não obstam a compensação. Então, por exemplo, o devedor que obteve uma dilação do prazo pelo credor para cumprir sua obrigação, não poderá alegar este alargamento do prazo para afastar uma compensação. Então, a compensação, ela leva em consideração a possibilidade da compensação, leva em consideração o prazo original. Um prazo dado em liberalidade pelo credor não pode ser
alegado como defesa pelo devedor para impedir uma eventual compensação de dívidas. É que diz o artigo 372. Artigo 372 diz que os prazos de favor, ou seja, os prazos dados em liberalidade, os prazos a mais para o cumprimento da obrigação em liberalidade, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Então, a compensação, lembre-se, ela tem que se dar entre dívidas vencidas, né? No artigo 369, líquidas e vencidas. Estando a dívida vencida, o credor pode dar um prazo a mais. Ó, eu vou lhe dar mais 5 dias aí para você pagar, devedor. Beleza. Este prazo a mais, ele não vai atrapalhar uma eventual compensação. É isso que diz o artigo 372, que os prazos dados em liberalidade, isso é uma regra em prestígio da boa-fé, né? Boa-fé objetiva. Esses prazos dados em liberalidade não obstam a eventual compensação. Compensação. Ok? Na sequência, vamos lá. Ver o que a gente traz aqui na apostila. A diferença de causa, ou seja, a causa da obrigação das dívidas, não impedem a compensação. A diferença de causa, ou seja, a origem daquela dívida, não impede uma eventual compensação. Então, por exemplo, uma dívida resultante de um mútuo. Mútuo é um empréstimo, né? Alguém emprestou o dinheiro para outra pessoa. Neste momento, aquele que pegou o empréstimo, ele está assumindo uma dívida, né? Dívida de devolver aquele dinheiro. Se for um mútuo remunerado, vai devolver o dinheiro com juros. Então, por exemplo, uma dívida resultante de um mútuo, ela pode ser compensada com outra decorrente de uma indenização por acidente de veículo. Um exemplo que a gente traz aí é bem tranquilo. Independentemente da causa que gerou aquela obrigação, a causa pode ser completamente diferente. Então, João me deve R$ 5.000 porque ele bateu no meu carro. R$ 5.000 que ele bateu no meu carro. Mas eu devia a João 5.000 por conta de um empréstimo que eu peguei com ele. A gente pode compensar as dívidas sem problema nenhum. Mesmo as dívidas tendo uma origem diferente, né? Uma causa distinta. A diferença de causa das dívidas não impede a compensação. É o que diz o artigo 373. O artigo 373 do Código Civil diz: a diferença de causa das dívidas não impede a compensação. Essa é a regra geral do caput. Mas ele traz exceções. Se as dívidas forem de natureza distinta, elas não poderão ser compensadas em algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Se provier uma das dívidas de esbulho, furto ou roubo. Esbulho, furto ou roubo, cara? A natureza ilícita, né? Da causa de uma das dívidas aí. Se uma das dívidas se originar de comodato, depósito ou alimentos. Comodato é um empréstimo de bens infungíveis. Então, se uma das dívidas for originária de empréstimo de bem infungível, de contrato de depósito ou de alimentos, não é possível a compensação. Exemplo, dívida alimentar. A dívida alimentar é a dívida que, por exemplo, um pai deve pagar uma pensão ao filho, R$ 1.000 por mês, 2.000 por mês. Não é possível que aquele filho ou o representante dele venha compensar aquela dívida de natureza alimentar. O Código veda essas espécies do inciso 2 por conta da natureza dessas prestações, né? No depósito, no contrato de comodato e de depósito, há uma relação de confiança e no alimentos a razão de ser é
a natureza da obrigação de promover subsistência. Subsistência. Então, não se admite para a proteção daquele que precisa dos alimentos que se faça eventual compensação. E também, ó, não se admite a compensação se uma for de coisa não suscetível de penhora. Então, se uma das coisas devidas foi um bem impenhorável, não pode haver compensação. Professor, o que é bem impenhorável? Bem impenhorável é um bem que não está sujeito à penhora. E quais são esses bens que não estão sujeitos à penhora? Vocês vão estudar isso lá no Código de Processo Civil. Deixa eu abrir aqui uma aba para ver se a gente dá uma olhada aqui. Exemplo de bens impenhoráveis, CPC. Ctrl F. Artigo 813, deixa eu ver. Não é 813. Empenho. Aqui. 833. Exemplo de bens impenhoráveis, ou seja, bens que não admitem compensação obrigacional. Bens inalienáveis são impenhoráveis. Os bens inalienáveis são aqueles que não podem ser alienados ou declarados por ato voluntário, que não estão sujeitos à execução. Bens inalienáveis é todo bem que não é possível de ser alienado, ele também não é possível de ser penhorado. Então, enfim, direitos da personalidade são bens inalienáveis. Se é um bem inalienável, ele não pode ser penhorado. Também é um bem impenhorável, ó, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, também são bens penhoráveis, impenhoráveis, né? As roupas, né? Salvo os de elevado valor, salvo se for roupa de grife. Mas o vestuário básico de um devedor não pode ser penhorado para pagamento das dívidas, ó. Também não são, são bens impenhoráveis os livros, as máquinas e ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da profissão. Então, por exemplo, este computador que eu estou falando com vocês aqui é um utensílio para o meu trabalho, né? Eu uso ele para trabalhar. Este bem, ele é impenhorável. Se eu tiver uma dívida com alguém, essa minha ferramenta de trabalho, que é o meu computador, não poderá ser penhorado, porque é um utensílio usado para o exercício da minha profissão. E por aí vai, né? Tem vários bens aí que são impenhoráveis e vocês vão estudar isso no momento correto. O que a gente precisa entender aqui é que se o bem for impenhorável, ele não pode ser alvo de compensação. Beleza? Não poderá ser alvo de compensação os bens que são impenhoráveis. Opa. Os bens impenhoráveis são incompensáveis. A compensação também é uma norma dispositiva, né? A compensação, a possibilidade de compensação, como que a grande maioria das normas que a gente vem estudando aqui, podem ser afastadas, a possibilidade de compensação pode ser afastada por expressa disposição das partes. É o que diz o artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, excluírem ou em caso de renúncia prévia de uma delas. Então, as partes podem acordar no sentido de que não vai haver compensação. As partes podem fazer um acordo nesse sentido de que não vai ser possível haver a compensação.
Deixa eu ver o que mais que a gente pode tratar aqui de compensação. É, beleza. Ok, tá bom, hein? Compensação opa, bacana. Na sequência, meus amigos, confusão. Confusão. O que vem a ser a confusão? Confusão aqui não é no sentido leigo que a gente conhece, né? Confusão, briga. Confusão. A confusão acontece quando na mesma pessoa acaba se fundindo a figura do credor e do devedor por algum motivo. O credor e o devedor, em determinada situação jurídica, acabam se transformando na mesma pessoa. Isso é a confusão. Confusão é uma forma de extinção das obrigações também, quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de credor e devedor. Dê um exemplo aí, professor, para a gente entender. Tem aqui na apostila. Então, confusão acontece quando as figuras de devedor e credor se unem numa mesma pessoa. Vamos imaginar que A, sujeito A, é devedor de certa quantia a B. A deve uma quantia a B, que também é o único sucessor. O único sucessor. Vamos imaginar que eu devo uma quantia de 10 mil ao meu pai. Devo uma quantia de 10 mil a meu pai. E, vindo a falecer meu pai, eu vou me tornar sucessor, né? Eu já sou sucessor, me torno herdeiro dos bens dele. Então, falecendo B, os créditos deste passarão ao seu sucessor A. Então, A se tornará credor de si mesmo, sendo tal obrigação considerada extinta pela confusão. Então, no momento em que eu devo algo ao meu pai e meu pai vem a falecer, a figura de credor e devedor passam a incidir sobre a mesma pessoa, havendo o que a gente chama de confusão. Confusão é quando credor e devedor se tornam a mesma pessoa. A confusão ela pode acontecer em relação à dívida como um todo ou em relação apenas à parte de uma dívida, né? Pode ser, no artigo 382, a confusão pode se verificar a respeito de toda uma dívida ou apenas de parte dela. Então, confusão acontece quando as figuras de devedor e credor se confundem. Credor e devedor se confundem, havendo a junção das figuras. Se a pessoa torna-se credor dela mesma e devedor dela mesma, a dívida se extingue. Isso que vem a ser a confusão. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente pode falar sobre confusão. Isso aí. Ok. E, na sequência, remissão. Remissão. O que vem a ser remissão, meus amigos? Remissão é perdão. O que é remissão? Remissão é perdão da dívida. Outra forma de extinção da dívida é quando há o perdão da dívida por parte do credor. O credor, ele resolve perdoar a dívida. Então, a remissão da dívida, o perdão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação,
mas sem prejuízo a terceiro. Então, a remissão não pode prejudicar terceiro, né? A remissão não pode prejudicar terceiro, está aqui na apostila. A remissão da dívida é o perdão desta por parte do credor, aceita pelo devedor. Caso isso aconteça, haverá o que a gente chama de uma forma de adimplemento à extinção da dívida. Beleza? Se a remissão for sobre a dívida inteira, está havendo perdão da dívida inteira. A gente chama de remissão total. Remissão total. Se recair sobre parte da dívida, a gente chama de remissão parcial. Perdão parcial. Ok? Caso um objeto móvel tenha sido dado em garantia de débito ao credor ou a quem o represente, e este objeto empenhado venha a ser devolvido, esta devolução não poderá ser entendida como perdão da dívida, mas apenas como renúncia da garantia. É isso que quer dizer o artigo 387. O artigo 387 quer distinguir o perdão da penhora feita para a garantia de uma dívida. 387. A restituição voluntária de um objeto empenhado, ou seja, penhorado, prova a renúncia ao credor da garantia real, mas não funciona como perdão. Não funciona como perdão. E, finalizando a remissão, o Código diz que o perdão concedido a um dos codevedores apenas, a dívida será extinta na parte a ele correspondente, não atingido a solidariedade em relação aos demais. Então, o que é que o artigo 388 estabelece? O artigo 388, quando fala do perdão em relação à dívida solidária, ele diz o seguinte: a remissão, o perdão, concedido a um dos codevedores, extingue a dívida em relação à parte deste codevedor, continua em relação aos demais. De modo que, ainda conservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remida. Esse dispositivo quer dizer uma coisa muito simples, né? Apesar da confusão que faz aí, às vezes, o código na redação. Quer dizer o seguinte: se o credor ele tem uma dívida, o credor ele pode exigir uma dívida de 3 devedores. 3 devedores. E ele perdoa a dívida em relação a um desses 3. Vamos imaginar que a dívida é de 90 mil. Cada um deve 30 mil dessa dívida. E ele resolve perdoar em relação a um dos 3. Fala, vou lhe perdoar aqui, por algum motivo, eu vou perdoar um dos 3. O que o código diz é o seguinte: feito este perdão, quando for cobrada a dívida, ainda que a dívida possa ser cobrada de todos, sendo uma obrigação solidária, deve o credor, obviamente, né, descontar aqueles 30 mil que foram perdoados. Então, é isso que diz no artigo 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remida, da parte perdoada. Então, ele vai poder cobrar, claro, o que resta ainda da dívida, mas ele tem a obrigação de realizar o desconto da cota que ele perdoou, dos 30 mil, no nosso exemplo, que ele perdoou. Beleza? Meus amigos, chegamos aqui ao inadimplemento das obrigações. Inadimplemento das obrigações é sobre o nosso trabalho, né? O trabalho foi sobre isso aí, né? Inadimplemento das obrigações. A gente abordou isso, esse foi o objeto do trabalho, né? Que fala da mora também. Mora pode ser do credor, do devedor, como vocês bem apontaram.
Perdas e danos. Perdas e danos também é um tema que a gente chama de perdas e danos, de indenização, né? São sinônimos, né? Perdas e danos, indenização. Perdas e danos é a consequência de uma obrigação não adimplida. Ela pode se transformar em perdas e danos. A responsabilidade civil, que vocês vão estudar em momento próprio, lida com isso aqui, na verdade, com perdas e danos. Dona Professor, Mona, diga. uma pergunta sobre o assunto da remissão das dívidas. Me Certo. veio à cabeça aqui, no caso de alimentos, de dívida por alimentos, digamos que, sei lá, a mãe seja muito bem sucedida, se separa do pai, cria a criança sozinha. Ela pode perdoar a dívida dele, ou seja, não exigir que ele pague mais os alimentos, baseado no fundamento que ela pode sustentar a criança sozinha, nesse sentido. Pode, pode. Ela pode abrir mão, né, da, dos alimentos, sim, se ela tiver condição de fazer isso, pode sim. Ela, inclusive, a gente pode distinguir, né? Os alimentos podem ser conferidos vamos imaginar que eles têm um filho em favor do menor e em favor dela mesma. Então, ela pode perdoar uma dívida em relação a si e em relação, inclusive, a quem ela representa, ao menor, ou pode, enfim, abrir mão daquela dívida. Ou o perdão, né, a remissão, e fiquem atentos, viu? Remissão com 2 S's, que é perdão. Remissão com C cedilha é outra coisa. Vocês vão estudar lá em penal, né? Que Emissão da pena, redução isso, da... cômputo da dedução, exatamente. Essa aqui é nossa com 2 S. É possível, sim, tranquilo, haver, desde que com, né, expresso consentimento, e aí o juiz vai, havendo interesse de menor, aí o juiz vai avaliar realmente se, enfim, há essa possibilidade mesmo de haver o perdão. Lembrando que, em se tratando de dívida alimentar, ela nunca vai se fechar a possibilidade de, caso venha a haver alguma alteração futura, né, naquela condição, a pessoa interessada pode cobrar de novo. Ah, eu não quero, beleza. 6 meses depois, essa pessoa, por algum motivo, ficou desempregado, por algum motivo está em dificuldade, pode Pode pedir alimentos sem problema nenhum. Pode. O que a gente diz é que... Isso, o senhor antecipou minha pergunta, que eu ia perguntar justamente isso. No caso da remissão das dívidas, você perdoando a dívida uma vez, você não pode voltar atrás, correto? Isso. Você vai poder Então, nos cobrar casos... a partir de agora, né? A partir de agora, É mas isso. é, a partir Nos de agora casos de alimentos, você perdoa o que a pessoa deixou de pagar atrasado, mas se você poderia entrar com um pedido de alimentos posterior, e pode. aí dali em diante que a pessoa Isso, deve a você o alimento. isso é. Não faz coisa julgada, né? Material que a gente diz. Não é possível essa situação. Enquanto há o dever de auxiliar, enquanto houver esse dever de auxiliar, é possível, sim, fazer o pedido do, do estabelecimento de alimentos, da majoração dos alimentos, enfim. A não ser que... Eu posso desistir da remissão da dívida se provado que o meu devedor ele agiu com má fé? Tipo pode. assim, ele falou que não tinha condição de pagar porque estava em dívida, não sei o que, não sei o que. Aparece um mês depois com um mega carro, uma mega casa, não sei o que. Quer dizer que ele tinha condição de me pagar. Eu posso usar isso para voltar atrás na minha... Em tese, sim. Em tese, sim. Havendo má fé, né? Acredito que sim. No seu exemplo aí, tranquilo. É possível, sim, haver esse tipo
Mas alimentos, fiquem atentos, viu? Porque alimentos é um tipo de dívida que tem um regramento todo especial. Alimentos é um tipo de dívida que tem um regramento, uma proteção toda especial, que vocês vão ver lá em direito de família, e enfim, é um tipo de dívida muito peculiar, tem uma proteção realmente toda diferenciada. Beleza? Meus amigos, nós hoje chegamos, na verdade, ao final do nosso curso, né? Dia 18 aqui, a gente teria em tese aí mais uns 2 encontros, né? 25 e dia 2, mas hoje, nós finalizamos. Yuri, a gente tem mais alguma coisa? Não, né? É só porque a mão está levantada aqui. Deixa eu só baixar a mão, pronto. Hoje a gente finaliza aqui, né, a nossa meta do nosso curso aqui do direito obrigacional, contando com o objeto dos trabalhos, né, que vocês estão fazendo, que vocês vão fazer. Qual é a data prevista para o outro? 9, é? Pronto. Dia 9. Então, aí a gente encerra aqui o nossos encontros, até porque no dia 2 mesmo, dia 2 eu vou, inclusive, estar viajando. Dia 2 não estarei aqui. Mas a gente encerra aí nossa missão neste semestre, com a obrigação, e me colocar à disposição de vocês aí para qualquer coisa, só vocês me reforçar aqui, vocês já sabem, mas deixar meu e-mail, qualquer dificuldade. Professor, boa noite. O próximo trabalho vai ser em dupla de novo ou vai ser individual? Pode ser em dupla também. Pode ser Tá em bom, dupla, obrigado. viu? Tranquilo. E a previsão no dia 9, né? Quando é que termina esse semestre aqui, formalmente falando? Eu acho que é dia 15, professor. dia 15, né? A gente deixou uma data bem para frente mesmo, mas tudo bem, não tem problema não. Fica um pouco apertado. Na verdade, 16. Já que a gente já... Sexta-feira, 16. Hã? O final é sexta-feira, 16. 16, né? Beleza, né? Mas você colocou uma semana antes. Uma semana antes, né? Pronto. Beleza. Mas tá tudo tranquilo. Tá bom, meus amigos? Então, valeu aí. Professor, a regra de entrega é a mesma da outra? Só pode Isso, entregar no dia isso, dia 9? Isso, para não haver confusão, tem que ser isso, né? Às 24 horas naquela janela. E peço para a galera ter cuidado, porque teve algumas pessoas aí que passaram, viu? Do meia-noite, do domingo, né, que a gente ficou. Eu acabei até aceitando, mas na segunda avaliação eu não vou fazer isso, viu? Não vou aceitar, porque em direito a gente tem que ter uma preocupação com esse negócio de prazo. Olha, direito, a gente pode, como operador do direito, a gente não precisa ser genial, a gente não precisa saber tudo. A gente pode até fazer uma petição insegura em relação aos argumentos, mas o que você não pode jamais é perder o prazo do seu cliente. Então, prazo é uma coisa que a gente tem que zelar pelo cumprimento, até como forma mesmo pedagógica aqui no nosso curso. Amigos, grande abraço, tamo junto, conte comigo, semestre que vem eu tô aí também. Espero que a gente se encontre em um curso de contratos, enfim, família, reais. Eu não sei o que é que vão me dar aí para o semestre que vem, mas espero encontrá-los novamente, viu? Qualquer coisa, é só avisar. Contem aí comigo para sempre. Um prazer esse semestre. E, apesar de todos os pesares que acontecem normalmente, foi um semestre produtivo e tamo junto, viu? Grande abraço aí.
Fiquem com Deus, aproveitem e vamos ver se a gente consegue esse hexa. Valeu, Beleza, professor. Obrigado pelo semestre aí, obrigado pelas aulas. Valeu, um abraço. Obrigado a todos que estão aí na área. Luciano, Yuri, Alice, Ana, Caio, Davi, Eva, Heitor, Carize, Liana, Marco, Patrícia, Raquel. Grande abraço aí a todos e até a próxima. Valeu, galera. Opa, Liana quer falar comigo. Diga, Liana. Valeu, Eva.